Carnaval chegando. E aí, já decidiu qual que vai ser o seu bloquinho? Você é daquelas que você vai sair no bloquinho da Netflix? É ficar aí assistindo séries, né? Aproveitar para dar uma descansada, de repente colocar as séries ali em dia, alguma coisa que você gosta, né? Tá acompanhando, ou vai aproveitar para organizar a casa, né? O bloquinho da faxina, da organização, ou então você realmente vai sair para dançar, extravasar, pular carnaval, né? Cantar. Ou é daquelas que, não, eu quero um retiro espiritual, quero me isolar no meio do mato, né? Quero ficar no silêncio. E aí, me conta aqui nos comentários qual foi a sua opção, né? O que que você já está se programando aí para o feriado, no próximo final de semana, que eu quero saber. E olha só, a notícia boa, né? Saiba que, independente de qualquer bloquinho que você tenha escolhido, você não precisa escolher um único bloquinho. Você pode transitar ali por vários. Então, quando a gente começa a ouvir a nossa alma, ter o diálogo interno, a gente começa ali a ter o nosso, sabe, ouvir o nosso próprio ritmo, a gente vai ali se respeitando. Pode ser que tenha ali um momento em que você queira realmente ver pessoas, sair de casa, extravasar, pular carnaval, dançar, sabe, folia, oba-oba, cantar, enfim. Mas pode ter realmente uma necessidade muito grande de recolhimento, né? Uma necessidade de silêncio, de ficar isolada, alguma coisa mais ali introspectiva, pode acontecer, como também você queira organizar a sua casa, aproveitar esse momento. Então, assim, dá para fazer tudo isso, tá? O importante é você se respeitar, você se ouvir. E assim, não ficar se cobrando, né? Não ficar ali se machucando, sabe? Se criticando, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, se sobrecarregando, sabe? Não tem necessidade. Geralmente, não sei se é o seu caso, mas tem pessoas que pegam realmente o feriado inteiro, e aí dá para você se dividir, né? Dá para você ali fazer um pouquinho de cada coisa, de uma forma que você não se cobre, né? De uma forma que fique ali mais tranquilo, mais leve, tá? E olha só, hoje nós temos aqui na nave estelar um quadro Músicas que Curam. E hoje nós vamos trazer a música Gentileza, da Marisa Monte. É uma música muito gostosinha, uma música curtinha. E ela fala da gentileza, né? Essa história, ela é real. A Marisa, ela transformou essa história do profeta Gentileza em música. Para quem não conhece, não sabe, o profeta Gentileza, ele era um senhor, né, ali do Rio de Janeiro, e ele tinha o hábito de escrever palavras de gentileza nos muros da cidade. E aí, eu não sei em que ano que foi exatamente, mas eles começaram a pintar, né, os muros, e aí todas aquelas palavras foram sumindo, desaparecendo. Mas o Gentileza, que ele era conhecido todos por este nome, Gentileza, né? Profeta Gentileza, ele fazia isso como um lembrete, né? Porque a vida ela já é muito dura. Então ele escrevia essas palavras para trazer um pouco mais de leveza, né, para o dia a dia de quem passava por ali. Ele espalhava, né, essas palavras. E aí aconteceu isso, de pintarem os muros, e a Marisa, ela transformou essa situação, que foi verídica, que realmente essa é de verdade, ela transformou em música. Então a gente vai trazer aqui a letra para a gente fazer a leitura, e eu vou compartilhar com você aqui a minha tela. Então a música ela começa assim: apagaram tudo, pintaram tudo de cinza. Só ficou no muro
tristeza e tinta fresca. Nós que passamos apressados pelas ruas da cidade, merecemos ler as letras e as palavras de gentileza. Por isso eu pergunto a você no mundo se é mais inteligente o livro ou a sabedoria. O mundo é uma escola, a vida é o circo, amor, palavra que liberta, já dizia o profeta. Gente, essa música é uma coisa, né? E assim, eu não sei você que está aí, se você já teve a oportunidade de ir a um show da Marisa Monte. Ela é uma cantora, assim, extraordinária, né? Magnífica, por vários motivos. Ela tem uma disciplina, né, vocal. Ela tem a capacidade de ficar num palco ali cantando sem parar por 2 horas em seguida. É raro, raríssimo quem consegue fazer isso. E assim, as músicas parece que elas entram, sabe, na alma e elas vão trazendo ali curas. É uma coisa que não dá para explicar. Eu já fui 2 vezes e por mim eu voltaria, eu iria milhões de vezes, porque é algo inexplicável, tá? Então ela conseguiu transformar isso em música. É, e aí a gente vai trazer hoje uma frase, né? A frase do dia, que inclusive tem na letra dessa, é, que é o que essa música representa, né? A gente fala da gentileza, então gentileza gera gentileza. Então, para você que está aí, anota essa frase no seu caderno, né? E a gentileza, quando você faz, né, para o outro, ele desperta ali o sentimento, a sensação de gratidão, tá? Eu não sei se você já ouviu falar disso, mas acontece. E só que hoje eu quero trazer um olhar diferente. E se você que está aí começasse por hoje, por esta semana, você começasse a fazer gentileza para si mesma, né, si próprio. Então, assim, pega um pouquinho mais leve, sabe? Não se cobre tanto. Tira um pouquinho o pé do acelerador, sabe? Então, assim, vai trazendo mais gentileza para o teu dia a dia, né? Para si mesma, si próprio. E isso vocês vão ver o quanto que é libertador, o quanto que é maravilhoso. Então começa, sabe, a se olhar com mais carinho. Por exemplo, essa semana, que é uma semana que gera muita ansiedade, né? Quero que chegue logo o final de semana, o feriado. Parece que está todo mundo ali muito, né? Como se não houvesse mais o amanhã, tá todo mundo querendo viver intensamente. Acontece muito nesse período de carnaval. Mas começa a se olhar, sabe, com mais gentileza, com mais carinho. E eu quero te convidar agora para a gente dar aquela respiradinha, sabe, para a gente começar o dia bem, começar a semana bem. Então, esse momento é só para te lembrar, é um autocuidado, é um momento que é seu. Então, aproveita para trazer aqui, ó, a sua presença, né? Você vai agora ser gentil com si mesma, né? Com si mesmo aí, e você vai fazer aquela respiração, né, profunda. Então, inspira pelo nariz e vai liberando o ar, vai assoprando e vai fazendo essa respiração algumas vezes. Inspira e vai soltando o ar. E começa a trazer atenção para o seu corpo. Hoje eu quero que você sinta o que que o seu corpo está pedindo, sabe? Começa. Fecha os seus olhos neste momento, vai ali fechando e vai trazendo uma percepção, vai percebendo o que está acontecendo. Você está ainda meio preguiçosa, não acordou ainda direito, você já está muito agitada, acelerada, sente alguma coisa aqui de ansiedade, ou de repente uma preocupação. Procura perceber. Percebe como que está a sua respiração.
vai trazendo, sabe, um pouco mais de leveza, vai trazendo ali um pouquinho mais de gentileza, não fica ali com pensamentos, sabe, muito duros ali com você, né, com si mesmo, si mesmo. É, vai, sabe, sentindo, percebendo, então dá uma respirada novamente e vai liberando o ar. E é importante você ter esse diálogo, você se ouvir. A gente sai um pouquinho do piloto automático, daquela correria do dia a dia. E faça essas pequenas pausas, elas são importantes, tá? No seu dia a dia. Então, esse foi o episódio de hoje. No próximo episódio, nós vamos falar. Antes de falar do próximo episódio, eu quero te fazer um convite. No período da noite, nós estamos realizando aí o desafio do sono. São práticas para que você possa dormir muito melhor. Então, é um momento gostoso, sabe? Que você não se sente ali mais sozinha, que você tem eu como a companhia. É um momento ali de você aprender a desacelerar, você também reaprende a descansar, porque tem muita gente que vai, deita, dorme, mas não consegue, sabe, se desligar completamente. Ou é a mente que fica ali acelerada, né, hiperativa, agitada, e aí parece que a pessoa só ficou ali fisicamente deitada, mas ela não conseguiu realmente, de fato, descansar. Então, essas práticas, elas ajudam muito, tá? Então, esse desafio, ele está acontecendo já há alguns dias, e ele está aqui no canal, então você pode assistir desde o primeiro dia. É uma prática diferente a cada encontro, tá? E você está aí convidado, convidada. E se você lembrar de alguém que você tenha conversado, que a pessoa chegou a comentar com você, olha, estou tendo um problema sério com insônia, não consigo dormir, é, ou então estou dormindo, mas eu acordo já muito exausta, muito cansada. Ou então tem aquela coisa, né, da noite que deita, mas vira de um lado, vira do outro, e aquela noite agitada. Então, tem pessoas que têm essas dificuldades, estão enfrentando isso. Então, se você lembrar de alguém, compartilhe o vídeo, né? Manda. Tá aqui no canal. Então, a gente já tem alguns dias já de práticas e nós vamos continuar até o dia 14 de fevereiro, tá? Então, são 10 dias em seguida de práticas e eu vou aproveitar para te convidar para o nosso encontro de hoje. Então, às 21 horas estaremos aqui no canal com uma prática nova, uma prática diferente, tá? E eu espero por você que está aí. Não esquece de compartilhar, certo? Esse convite com outras pessoas. E deixa eu só, no episódio anterior, nós falamos sobre sinais, né? Aquela questão, de você aprender a ouvir ali os sinais, de diferenciar a intuição de ansiedade. E geralmente, quando uma semana começa, assim como hoje, né? Uma segunda-feira, por exemplo. Parece que tudo isso fica misturado, sabe? Você fica meio na dúvida o que você está sentindo. Por isso que é importante a gente ter esse desenvolvimento, tá? Porque é treino, não é uma coisa assim fácil, fácil, não. Você vai treinando, né? Então, assim, e tudo isso, o que colabora muito para essa confusão é realmente o barulho. Então, para a gente ter clareza, é importante a gente ter essas pausas no nosso dia a dia, tá? Esse respirar, sabe? Dar uma respirada, sai um pouco do barulho, né? Então, isso ajuda muito. E tem os desafios aqui no período da noite, aí a nossa jornada, essas práticas para dormir que vão ajudar bastante também nisso daí, tá? Então, no próximo episódio, nós vamos continuar falando aí sobre essa questão que é muito comum.
da dificuldade que nós temos, ah, de desacelerar, de diminuir um pouquinho ali o ritmo, da dificuldade da gente conseguir ali escolher o nosso próprio ritmo, porque às vezes a gente fica, né, cai na armadilha de ficar só no ritmo de outras pessoas, e aí a gente fica, né, se anulando, né, a gente fica se esquecendo, se abandonando, sabe? Então, nós vamos falar mais sobre isso no próximo episódio, tá? Então, a nave, ela continua seguindo. Eu espero por você hoje à noite. Não esqueça de mim, tá? E vamos nos vendo, tá certo? Eu vejo você e a gente segue por aqui. Até mais. Coloca a sua mãozinha aqui. Tchau, tchau.